Eu quero começar esse vídeo assim, ó. Ai, caramba, tarará. Repararam? Vocês estão vendo algo diferente? Aqui, ó. Agora a gente tem o nosso microfone. E aí, gente? O que vocês acharam? Chique, né? Nossa, eu tô me achando. Brincadeiras à parte, eu quero começar esse vídeo, na verdade, agradecendo. Muito obrigada a todo mundo que tem deixado comentários de incentivo, sugestões. Vocês estão, assim, me ajudando muito a guiar o canal, né? A saber o que postar, a saber o que vocês querem ver. E eu acho isso o máximo, eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigada. E esse vídeo aqui também foi sugestão de vocês. Ele já estava sendo bastante pedido, principalmente no meu último vídeo que eu postei sobre todo o meu processo de au pair. Se você não viu, vai lá ver, eu vou deixar o link aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. E hoje, como vocês já viram aí no título, vamos falar sobre o visto J1 de au pair. Para começar, que o visto J1, ele é referente a todos os intercâmbios de estudo e trabalho, então ele não é exclusivamente do au pair. Existem outros tipos de intercâmbio que também usam desse visto. E o que acontece, gente? Quando você fecha o match com uma família, a agência te manda 2 documentos, que são o DS 2019 e a taxa SEVES. Essa taxa você não precisa se preocupar porque é a agência que paga. Agora, o DS 2019, gente, você tem que levar ele com a sua vida para qualquer lugar que você for. Todas as vezes que você vai entrar e sair dos Estados Unidos, você precisa ter o DS 2019. Toda vez que você precisar tirar algum documento, por exemplo, carteira de motorista, o Social Security daqui, que é tipo o CPF da gente no Brasil, você precisa dele. Eu mandei foto dele até para justificar minha ausência, porque eu não fui votar, né, nas últimas eleições, que foi para prefeito, se não me engano. Não fui votar, gente. Aí eu mandei a foto do DS 2019 para comprovar que estou fora do Brasil. Mas ok, você teve o seu match. E aí você tá ali esperando a agência mandar esses documentos. Geralmente eles mandam super rápido, você não precisa ficar esperando semanas por eles, sabe? Enquanto você tá esperando esses documentos, você pode marcar a sua entrevista do visto. Porém, não se esqueça que na entrevista do visto, você precisa ter esses documentos. Então não marca para, sei lá, no dia seguinte, se você não tiver esses documentos, sabe? Porque a primeira coisa que vão te pedir quando você entrar no consulado vai ser passaporte e o DS 2019. Ok, agora você já sabe da importância do DS 2019 e você já sabe que você precisa ter ele e a taxa SEVES em mãos para fazer a sua entrevista. Mas como marcar a sua entrevista? Para isso, você precisa entrar no site para preencher o seu DS 160. Se você jogar no Google DS 160, você já vai achar o site. Mas eu vou deixar aí na descrição também para te ajudar. Bom, eu sei que provavelmente todas as agências são assim, mas eu queria elogiar a Cultural Care, que foi a agência que eu vi pra cá, né? Porque eles me ajudaram muito nessa parte. Todas as partes do processo, eu mandei um monte de e-mail, eu liguei pra eles e todas as vezes eles me trataram assim, super simpáticos, sabe? Tiraram todas as minhas dúvidas. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu não posso reclamar. O suporte no Brasil realmente é incrível. Mas o que a Cultural Care faz também? Assim que você tem o seu match, eles te mandam o passo a passo de tudo. E uma das coisas que eles ensinam tintim por tintim é como preencher o seu DS 160. Então eles mandam lá um tutorial de cada tópico, o que você tem que falar, o que você tem que responder. E isso permitiu que eu fizesse tudo sozinha e eu não precisei contratar nenhuma assessoria, porque eu me senti confiante de fazer sozinha mesmo, sabe? Só com essa ajuda do tutorial deles. Quando você terminar de preencher, porque assim, pode ser que demore dias para você fazer. E aí você pode ir lá salvando cada página, sabe? Você vai entender conforme você for preenchendo. Você pode salvar, sei lá, você preenche 2 páginas e aí você salva. E aí no dia seguinte só você volta e faz mais páginas.
entendeu? Vai fazer sentido depois, quando você for preencher. No final, quando você salva tudo e você envia o seu DS 160, você precisa salvar a página de confirmação. Você vai precisar dessa página quando você marcar a sua visita ao CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, e quando você for agendar o seu visto. Outra coisa que eu fiz, já é uma dica que pra mim, pelo menos, eu achei que funcionou muito. Eu também salvei todas as perguntas e as minhas respostas para eu poder lembrar de tudo direitinho e eu repetir exatamente o que tá no meu DS 160 no dia da minha entrevista. Beleza, já fiz o meu DS 160. O que que eu preciso fazer agora? Agora você precisa marcar a sua entrevista no CASV e no consulado. O CASV, gente, é basicamente ali quando você vai tirar a sua foto pro visto, né? E eles também coletam suas digitais. Mas toda hora eu entrava no site e eu ficava tentando ver se tinham datas antes para eu poder remarcar, sabe? Porque você pode fazer isso, você, sei lá, se vagou um horário que você queria, ou então um dia que você queria, você pode remarcar. Eu marquei o CASV e o consulado em dias diferentes, porque era o que tinha. Eu sei que tem gente que vai, tipo, no CASV de manhã, aí vai fazer a entrevista de tarde, mas eu não tive nem essa opção, porque eu acho que eu marquei, gente, com, tipo, uma semana, assim, de diferença, pra vocês verem como que o consulado fica cheio. Na época, que foi um ano atrás, a cotação do dólar tava 4,90. Então, eu paguei 980,50 centavos. O olho da cara. Agora existe uma nova taxa obrigatória que você tem que pagar assim que eles te dão a notícia que você passou na entrevista, de US$ 102. E se você não sabe que taxa é essa que eu tô falando, agora, quando você tira o seu visto, você consegue com que ele seja válido durante os 2 anos de intercâmbio. Mesmo antes de saber se você quer estender e ficar pro segundo ano, o consulado, ele agora tá pedindo pra você pagar essa taxa e o seu visto ser válido. O que eu acho muito bom por um lado, porque você pode viajar pro Brasil e ver a sua família no segundo ano, mas por outro lado, você vai gastar muito mais dinheiro, né, gente? Então, realmente pesa aí. Tá, agora eu vou contar pra vocês como que eu me preparei pra entrevista do visto. Gente, eu tava completamente desesperada. Porque, primeiro, que eu tava vendo um monte de menina sendo negada. Segundo, o meu único vínculo com o Brasil era uma faculdade que eu ainda estava entrando, porque eu me formei. E aí, no ano anterior, eu tinha feito o Enem. Então, meio que a minha segunda opção ali, caso eu não conseguisse ir para au pair, era começar uma outra faculdade. O que que eu fiz? Eu comecei a ver o máximo de relatos que eu pude sobre as entrevistas, né? Então eu vi todos os vídeos possíveis de meninas aqui do YouTube. Eu li todos os relatos possíveis do grupão das au pair lá no Facebook também. Fora um monte de vídeo que eu vi lá naquela outra rede de vídeos curtos, né? O Tico-Tico. E aí eu reuni o máximo de perguntas possíveis de todos esses relatos. Escrevi tudo num Word e fui estudando por elas. Vou compartilhar agora com vocês a maior parte aqui dessas perguntas. Eu tô com meu notebook aberto aqui, então eu vou ficar olhando pra cá. Primeira pergunta: como você conheceu o programa de au pair? Segunda: com quem você vive no Brasil? Terceira: você já foi para os Estados Unidos? Quarta: você já saiu do país? Quantos anos você tem? Aonde você mora? O que você gosta sobre a sua cidade? Gente, quando eu vi essa pergunta, foi alguma menina aí que caiu essa pergunta, a pessoa fez essa pergunta pra ela, e eu fiquei, gente, realmente, tem uns cônsules que é completamente aleatório, né, gente? Enfim, depois, aonde você mora? Ah, tá, já falei essa, perdão. O que você faz no Brasil? Ou então podem perguntar especificamente sobre sua faculdade ou sobre o seu emprego, depende o que tiver lá no seu DS 160, né? O que os seus pais fazem? Como você aprendeu inglês? Quanto tempo você estuda inglês? Conte das suas experiências com crianças. Por que você quer ser au pair? Essa daí
é a mais conhecida, né. E aí, caso você fale sobre o seu inglês e sobre a profissão, né, como resposta dessa pergunta de por que que você quer ser au pair, por que que o intercâmbio vai ajudar na sua profissão? Ou como que o intercâmbio vai ajudar na sua profissão? E aí a pessoa também pode te questionar: "Você não pode melhorar o seu inglês no Brasil?" E aí você pode falar, né, que você morando no país, você escutando a língua e falando aquela língua ali todo dia é muito diferente de você, né, fazer, sei lá, aula de conversação com brasileiros. Aí agora coisas mais específicas sobre o lugar, sobre a família, né. Pra onde você vai? Quanto tempo você vai ficar? Antigamente, gente, a recomendação antigamente, 1 ano atrás, não vamos também, né, que eu não sou velha. A recomendação era você falar que você só queria ficar 1 ano, mas agora com essa questão nova dessa taxa do visto que você pode ficar 2 anos, eu não sei se realmente você pode falar: "Ai, quero ficar os 2 anos". Provavelmente sim, mas confirmem isso com a agência. Quantas crianças você vai cuidar? Qual a idade das crianças? Quais vão ser as suas responsabilidades com as crianças? Qual vai ser o seu horário de trabalho? Ou então, quantas horas você vai trabalhar por semana? Você tem que estar atento às regras do programa. Você só pode trabalhar 45 horas por semana e 10 horas por dia. E aí eles também podem pedir para você falar sobre os seus anfitriões e pedir para falar o que eles fazem da vida, com o que eles trabalham. Uma outra pergunta também é com que frequência você fala com a família. E outra coisa que podem perguntar é o que fez você escolher essa família e não outra que você tenha conversado antes. Aí você pode falar que você sentiu alguma conexão, né? Você sentiu ali um feeling. Também podem perguntar quem tá pagando pela sua viagem. E aí recomendam você responder que é a host family, né? Porque realmente eles pagam ali tubos de dinheiros para a agência. O que você faria numa situação de emergência? Aí essa daí você vai saber responder, vai tirar de letra, porque quando a gente faz a entrevista com a agência, geralmente eles também perguntam essas coisas, né, gente? Vamos manter a calma, verificar o que aconteceu, se for algo muito sério, ligar pro 91 e aí ligar pros pais. Se precisar fazer, né, os cuidados ali de primeiros socorros, ou então fazer o CPR, e é isso. O que você faria se estivesse fora de casa, como por exemplo, em um shopping, um restaurante, um café e a criança fizesse birra? O que você faria se a criança não quisesse acordar para a escola? O que você quer fazer quando voltar para o Brasil? Você sabe quais são os seus direitos? Isso daí geralmente eles perguntam quando você já tá aprovada, né? Eu vou deixar um videozinho linkado aí na descrição falando sobre os direitos, que é do próprio consulado aqui dos Estados Unidos. Mas assim, dá pra você pesquisar rapidinho quais são os direitos. A Cultural Care, eles mandam pra você o livrinho que eles te dão no consulado, eles te mandam em PDF pra você dar uma lida antes e tudo mais. Mas esse videozinho também ajuda. Agora chegou a hora de falar como é que foi a minha entrevista, gente. Então, eu fui no CASB, né, primeiro, tirei minha foto direitinho, e aí, como eu falei pra vocês, depois de 1 semana que eu fui fazer a minha entrevista do visto. E eu fiz no consulado do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro, então eu fiz lá. E aí você chega lá, é no centro da cidade, e aí você tem o seu horário marcado direitinho, então você entra na fila do seu horário. Daí, quando dá perto do seu horário, eles vão e chamam a sua fila. Você entra, e aí você não entra direto no consulado, você entra na fila da segurança primeiro, aí vai todo mundo passando na segurança, depois você passa pela porta que realmente entra pro consulado. Aí, quando chega a sua vez de ser atendido, você primeiro é atendido ali pela recepção, sabe? É tipo uma recepção mesmo. E aí, o que me pediram foi meu passaporte e o DS 2019. Acho que era mais pra confirmar se eu tava ali com aqueles documentos, né? Aí ela viu meu DS, conferiu e pediu pra eu assinar e botar a data do dia, né, que eu tava lá. E, gente, quando eu passei pela porta, antes de eu ser atendida ali nessa parte da recepção, eu comecei a chorar, porque eu falei: "Gente, o que que eu tô fazendo na minha vida?". Mas assim, não foi um choro, ai, desesperada, foi um choro, assim, lágrimas contidas, porque eu estava nervosa, eu já estava com medo de ali já estarem me julgando e com medo de olharem pra mim e falarem: "Ó, essa daí já não vai poder, que ela tá chorando? Que segurança que ela tá passando?".
Enfim, surtos e mais surtos da minha cabeça. E eu consegui parar de chorar e me acalmar antes de ser atendida, né? E daí, quando eu fui atendida, eles me deram essas instruções que eu acabei de falar pra vocês e pediram pra eu sentar e ficar lá esperando. Ela pegou meu passaporte, ficou com meu passaporte e me devolveu meu DS. Aí eu fiquei sentada lá uns 10 minutos esperando e veio uma outra moça com uma pilha assim, ó, de passaportes. Ela foi chamando um por um e meu nome tava lá também. Peguei meu passaporte e eu já tava com um livrinho de direitos dentro do passaporte. E ela foi e me mandou ir pro guichê 12. Quando eu entrei na fila do guichê, eu fui reparar na consulente, né? E era uma mulher com as características da moça que falam que reprova todo mundo lá no Rio de Janeiro. Ela era loura, de cabelo curto, usava óculos e era bem branquinha, assim, sabe? Aí eu falei, pronto, acabou pra mim, meu filho, agora é o fim. Como eu não era a primeira da fila, né? Tinha um rapaz sendo atendido, mas tinha uma menina antes de mim ainda. Eu fui reparar, fiquei reparando, assim, na entrevista deles, né? O que ela tava perguntando, como tava sendo a reação dela. E aí eu percebi que ela tava bem tranquila, de boa, assim, sabe? E ela aprovou as duas pessoas, esse rapaz e a menina, antes de mim, assim. Então, eu já fiquei um pouco tranquila, sabe? Porque eu também tava reparando nos guichês do lado e o cara tava reprovando todo mundo. Chegou a minha vez, eu tava lá, tipo, me tremendo, tentando fingir que, né, mais um dia normal da minha vida. Ela foi e perguntou se eu me importava, porque uma outra moça ia acompanhar a minha entrevista. Ela ficou ali de pé a entrevista inteira, o momento todo lá, porque eles estavam admitindo pessoas novas e aquilo dali fazia parte do treinamento. Aí, claro que eu ia falar que, não me importo, né? Mas assim, internamente eu já senti mais uma pressãozinha, sabe? Era mais uma pessoa ali me julgando. Aí tá, eu vou ler aqui como é que foi a minha entrevista, porque eu tenho tudo anotadinho, né? Ela foi, perguntou por que que eu tava ali, o que que eu tava fazendo ali. Falei, né, que era o visto J1 de au pair. Aí ela ficou toda felizinha, assim, ficou, ai, au pair! Ela era toda assim, sabe? Ficava, ai, que legal, ai, nananã. Então eu me senti confiante, entendeu? A partir disso, ela já começou a falar inglês comigo. A primeira pergunta dela foi se eu já tinha ido para os Estados Unidos. Falei que não. E aí ela perguntou se eu já tinha feito alguma outra viagem internacional. E já sabendo que no DS 160, quando você preenche, eles pedem as últimas viagens dos últimos 5 anos, eu falei que não nos últimos 5 anos. Porque em 2017 eu fiz uma viagem que eu fui pro Peru. Já falei dessa viagem aqui 1 milhão de vezes, gente. Depois disso, ela foi e perguntou: pra onde você vai? Eu fui e falei o nome da cidade e do estado, né? Quantas crianças você vai cuidar? Eu fui e falei 2 meninas e falei o nome das duas. E assim, gente. Geralmente o que as pessoas falam é que nessas entrevistas você tem que ser extremamente pontual, né? Dar respostas muito assim, curtas, certas. E eu senti que ela queria ali uma conversa, sabe? Ela queria que eu desenvolvesse, ela não queria que fosse um negócio super assim, sabe, marcado. Então eu fui falando, ai, 2 meninas, aí fui e falei o nome delas. Aí ela foi e perguntou: você conhece os seus anfitriões? E eu fui e falei que sim, conheço. Ela foi e perguntou como eles são. E aí, nessa pergunta, eu meio que dei uma bugada, porque eu fiquei assim, é pra falar como eles são de aparência, como eles são de personalidade? Tipo, eu me enrolei um pouco. Aí eu lembro que eu falei que eles são legais, e que eu falei que o pai é um médico de emergência, e que a mãe é, tipo, loura e ela é geóloga. Em vez de, sei lá, não sei, ao invés de falar da personalidade, também, né, como é que você vai saber a personalidade em 3 ligações de vídeo? Mas enfim, perguntou com que frequência vocês se falam, aí eu fui e falei toda semana. Foi, me elogiou e disse que meu inglês é muito bom e perguntou como que eu aprendi. Fui e expliquei pra ela, né, que dos meus 9 aos meus 14 anos eu fiz um curso mesmo de inglês e depois eu saí desse curso e continuei estudando sozinha pela internet. Quando eu assistia filme ou série, eu botava a legenda em inglês, e assistia também o áudio original em inglês. Aí, beleza. Ela foi e perguntou por que que eu quero ser au pair. Eu fui e falei, porque eu acho que vai me ajudar muito no meu futuro e na minha carreira, principalmente porque eu tô fazendo minha segunda faculdade. Aí ela ficou, ah, você estuda? Aí eu não sei se
nessa parte aí algo mudou, entendeu? Porque aí eu mostrei que eu tenho um vínculo com o Brasil. E eu tava nervosa também por causa disso, gente, porque esse era meu único vínculo com o Brasil. Eu tava desempregada, não tinha, obviamente, um carro, uma casa, nada disso, entendeu? A faculdade era meu único vínculo. E aí eu falei que sim, que entrei pra minha segunda faculdade e tudo mais. Aí ela cortou o assunto e foi e perguntou quanto tempo que eu quero ficar nos Estados Unidos. Aí eu falei 1 ano, porque todo mundo, né, recomendava falar isso antigamente, como eu falei pra vocês, porque não tinha a taxa. Ela foi e perguntou o que que eu quero fazer quando voltar pro Brasil. Aí eu falei que eu queria tentar vagas em escolas bilíngues e que eu achava que o au pair ia me ajudar muito com o meu inglês. E aí ela foi e falou que parabéns, seu visto está aprovado. Nesse momento eu tive que, tipo, conter ali minha felicidade, né? Porque eu fiquei, ai meu Deus, será que se eu, né, celebrar muito, ela vai falar, não, então agora você tá reprovada, minha filha, foi só uma pegadinha. Ela ficou com meu passaporte e depois, eu não sei, acho que depois de 3 dias, no máximo, gente, porque eu fiz a minha entrevista numa segunda-feira. Depois, sei lá, na quarta ou na quinta, eu fui buscar o meu passaporte lá no CASV, lá no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E aí eu peguei, tava lá o meu visto lindo, brilhando. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. E assiste os outros vídeos do canal. Eu tenho aí vídeo do meu embarque, tenho vídeo da minha primeira semana inteirinha aqui como au pair, tenho vídeo do meu primeiro Halloween aqui, enfim, tem um monte de vídeo aí postado já. E se você chegou até o final, deixa aí nos comentários 3 emojizinhos de coração rosa da cor do meu cabelo. Se você tem alguma sugestão de algum outro vídeo que você quer ver, deixa aí nos comentários também, que tá me ajudando muito. Como eu falei pra vocês no início, eu sou muito grata a esses comentários, tá me ajudando muito, real. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima!